A minha maior transformação foi me entender, me aceitar e me reconhecer como uma mulher negra. E isso a dança que me trouxe. Foi aqui, esse contato com a URGS foi me transformando nisso, fazendo eu me entender, me perceber, me reconhecer. O meu contato com as artes, ele começou desde a infância, balé clássico, teatro. E meu pai também sempre se preocupou que eu tivesse contato com a arte cultural, principalmente referências de artes negras. Então ele me levava para ver coral de artistas negros, né, que é o Secune, que é um coral aqui de Porto Alegre que tem muita história. E aí quando eu comecei a ter essas aulas de balé, essas aulas de teatro na escola, eu entendi que era isso que eu queria fazer. Aí quando chegou essa fase de, o que fazer pro vestibular, aí eu fui catar a lista lá na URGS do que fazer, daí eu vi, olha, tem teatro. Daí eu fui, passei, fui para ali no DAD, né, Departamento de Artes e Dramática, e foi tudo completamente diferente daquilo que eu estava imaginando do que seria um curso de teatro. Eu digo que na graduação tem dois lados, assim, antes da entrada da professora Celina e o depois. E ela foi minha primeira professora negra, e aí isso foi assim, uau, é possível chegar nesse lugar. E aí eu fui indo com outras referências a partir dela, fui entendendo outras possibilidades de ser uma atriz negra naquela universidade. Antes, na minha graduação, não tinha assim textos falando de culturas negras, do teatro negro, que também é muito importante no nosso país. Não tinha uma disciplina que abordasse essas temáticas. E já no mestrado já vi uma outra realidade, de danças negras, de artes negras, pesquisadoras negras, a gente lê muito, então foi um uau, olha que diferença de 4 anos, né? Falar sobre o jongo na universidade é muito importante para mim, assim, porque o jongo, ele é muito importante para nossa cultura afro e ele não tem tanta visibilidade assim, né? Então eu sinto que discutir os saberes desses mestres jongueiros na faculdade é mostrar que, sim, isso também é um saber, né? Apesar de, mas eles não têm faculdade, mas isso também é uma sabedoria e não tem como comparar uma com a outra, né? Tipo, não existe um saber maior do que o outro, mas é muito importante estar ali defendendo que isso também é cultura, que isso também é saber e que esses mestres também têm conhecimento. Então, por isso que eu vejo a importância de falar sobre o jongo na pós-graduação. O grupo de brincantes do Paralelo 30, ele é um grupo que pesquisa e vivencia danças populares brasileiras. Nesse grupo eu conheci o jongo e eu fiquei muito interessada em saber como era uma comunidade jongueira, como eram essas pessoas reais, porque que a gente aprendia as músicas, o passo de dança, mas eu queria ver a manifestação em si. Então o grupo fez uma viagem lá para o interior de São Paulo, numa cidade que se chama Guaratinguetá. E aí a gente conheceu a comunidade do Tamandaré. Aí quando eu cheguei lá, eu senti que ali era o meu lugar, que eu não podia mais sair dali. Eu tinha certeza que eu já tinha estado ali em algum outro momento. E aí eu fui muito bem recebida por essa comunidade. E eles também falaram assim, você é uma pessoa negra, o jongo também é seu, então vai, aprende, vem aqui e aprende e espalha o jongo para os outros lugares. E aí eu fui iniciada por essa comunidade como uma jongueira nova, como a gente chama. E aí, eu quero, agora que eu tenho esse espaço, eu quero levar isso para a universidade, então quero tornar isso uma pesquisa acadêmica para levar o jongo para um outro patamar, um outro ambiente. A primeira vez que eu fui para Salvador foi em 2019, foi através do mestrado também, por isso que sempre uma coisa tá levando a outra. Eu fiquei uma semana lá em Salvador e nisso, já que eu tô aqui, eu não posso deixar de fazer alguma aula com alguma mestra de dança afro. E aí eu fui na aula da mestra Nildinha Fonseca e me encantei com ela. Porque aqui em Porto Alegre a gente tem sim profissionais, a gente tem mestras de dança afro, mas são danças diferentes, né? O estilo de dança afro aqui é diferente do estilo de dança afro lá. Quando eu entrei no doutorado, eu tô falando de tecnologia ancestral, né? Que são os saberes
dos nossos ancestrais que nos deixaram como legado, os saberes do cultivo das ervas, os saberes dos terreiros. Então eu estou defendendo a dança como esse saber, como essa tecnologia. Então eu estou falando de 3 mestras que, em alguma medida, elas me construíram essa Alessandra dançarina, essa Alessandra pesquisadora. E a mestra Nildinha é uma delas. Então eu fui para lá, consegui passar um semestre lá em Salvador, tendo esse contato com ela. Ela é professora do balé folclórico lá da Bahia. Através da técnica, ela vai ensinando esses saberes dos orixás, esses saberes dos mais velhos, sabe? Então, tudo isso ela vai indo através da dança, assim. Então, foi uma imersão muito potente, assim, de ter esse contato com a dança, com a ancestralidade, com a religiosidade, assim. Então, eu tô voltando de lá uma outra Alessandra, com certeza. Meu nome é Alessandra Souza e o meu lugar na URGS é aqui, na EZFID.